Estamos aqui na nossa TV Web 43, entrevistando aqui no nosso programa Conheça Nossos Candidatos. Vou entrevistar agora Valkson Torres, 51? 110. 110. Valkson é de Nova Natal, né? Ali, precisamente no loteamento José Sarney, né? Do loteamento José Sarney. Cheguei lá em Nova Natal muito novo, muito criança ainda, muito jovem. Aí em 86, com uma dificuldade, minha mãe desempregada, criando 6 filhos, tudo pequeno. Ela conseguiu um terreno no loteamento José Sarney e de lá a gente não saiu mais não. Lá a gente vai casando, vamos construindo casa e vamos tentando viver nossa vida lá da melhor maneira possível, que é difícil. Morar numa comunidade com, como é que eu posso dizer, professor? Prefeito, né? Futuro prefeito, se Deus quiser. Com tão baixo investimento dos poderes públicos, falta de transporte público, falta de escola, falta de saúde, porque possa que agora, daqui para frente, a gente consiga fazer isso. Poder botar o transporte público, botar a saúde para funcionar na comunidade, botar as escolas para funcionar, porque a dificuldade está muito grande. Tem muitos jovens lá que não tem estudo, não tem oportunidade nenhuma. E isso leva às piores coisas da vida, né? Que como eu moro lá desde 86, eu já vi muita desgraça lá dentro. Perfeito. Quando você mudou para lá, o Sarney era diferente, né? Lá, o loteamento José Sarney só tinha só pau na época, só planta e uma lagoa lá no meio. Mas assim, minha mãe foi uma das fundadoras lá de dentro. Como era a vida naquela época? Era sofrida bastante, viu, professor? A água a gente teve que... Eu cheguei a cavar poço lá com o pessoal, cheguei a cavar cacimbão lá até 23 metros de profundidade. Como eu era novo, para ter água, como eu era novo, era maneira. Aí, bota o filho da Dona Francisquinha para ir lá embaixo, para descer. Tem que descer aqui na corda. Aí eu também, devido a gente não ter água, e eu queria muito ter água, né? Até que depois, foi com o tempo, o desenvolvimento vem, mas vem muito devagar, muito pouco. Mas a gente tem que fazer de tudo para melhorar ainda mais, para poder atender a comunidade lá. Perfeito. Como é que está hoje em relação à creche para as crianças? Creche zero lá. Tá zero. Antes da pandemia estava difícil, agora está mais difícil ainda. As crianças tudo dentro de casa? Tudo dentro de casa, às vezes no meio da rua, que criança... O prefeito na pandemia inteira só entregou uma cesta básica para as crianças, né? Pelo que eu estou sabendo não vi... Ele confessou isso no programa de televisão, cara, que entregou uma cesta básica para as crianças da pandemia inteira. Como é que está a saúde, Valkson, lá? A saúde lá, graças a Deus, está de mal a pior, falta melhorar. Assim, falta remédio, falta atendimento, falta médico, que a gente, quando a gente estiver no mandato, se Deus quiser, a gente junto, em conjunto, a gente poder não deixar faltar médico, a gente tentar fazer de tudo para trazer uma creche para lá, trazer curso profissional para os jovens, que eles possam poder aprender, que a gente possa, nas escolas também municipal, a gente poder botar internet, botar biblioteca que possa prender mais o jovem na escola, que só com a educação a gente consegue ter algum futuro. Exato. A ideia nossa é colocar a criança no tempo integral na escola. Na verdade, um aluno não vai ficar olhando para a cara do professor o dia todo, né? Porque ninguém aguenta ficar aula expositiva o dia todo, olhando para o quadro negro, né? Mas a gente quer que o aluno aprenda inglês, aprenda uma profissão, né? A criança pequena aprenda a andar, aprenda a falar mais cedo, porque ela está na creche convivendo com outras crianças. Verdade. Não é? Então a gente pode contar história, pode brincar, pode jogar futebol, pode fazer balé, aprender a nadar. Tanta coisa pode ser feita na escola. Exato. E aí a gente pensa que é dentro de uma sala de aula. Não, não é dentro da sala de aula, é dentro do pátio da escola. E a gente tem essa meta de colocar todas as crianças de 6 meses a 10 anos, todas na escola, em tempo integral aqui no município de Natal, né? Então, como é que está hoje a insegurança no bairro? Porque eu não pergunto nem pela segurança, como é que está a insegurança, né? A insegurança é grande. Para a gente que somos morador lá, é muito difícil. A gente que precisa chegar tarde do trabalho, que às vezes precisa sair cedo para poder pegar o ônibus, a insegurança é muito grande, é muitos assaltos, a gente corre muito risco. A gente tem que pedir a Deus quando o transporte passa logo, quando a gente consegue pegar o ônibus, que se Deus quiser, eu junto com o senhor, com o restante dos outros vereadores, que a gente possa abrir licitações, que o transporte público possa funcionar, que pelo menos funcione, pelo menos chegue no horário, tenha mais linhas de ônibus, que só uma linha de ônibus para atender o bairro todo, que atende o loteamento Zé Sarney, atende Nova Natal, atende Santa Catarina, e a gente fica dependendo muito de um ônibus, fica muito tempo na parada, a gente corre muito risco. E eu quero que, se Deus quiser, que Jesus nos abençoe, que a população natalense, ele tente renovar
para a gente poder abrir esse projeto e a gente poder ter outros meios de transporte, não ficar dependendo só de um. Toda eleição chega um vereador lá, aí no seu bairro, né, em Nova Natal, no Sarney, em Lagoa Azul, né, em Lagoa Azul, na verdade, que todos estão dentro de Lagoa Azul, prometendo mundos e fundos e também comprando voto. Isso é né? verdade. Então, eu peço a você que a mudança, esse dinheiro da compra de voto, é um dinheiro que ele está tirando de você. Ele tira de você e lhe devolve no dia da eleição. E você pensa que o dinheiro não é seu, que é dele, que você está levando vantagem com isso. Nós não estamos levando vantagem nenhuma. Você vê, ao longo dos anos, essa cidade só anda para trás. É insegura, cheia de lixo, de buraco. O transporte público aí, na Zona Norte, está caótico. As pessoas não conseguem se locomover. As linhas agora na Covid foram totalmente prejudicadas, ficaram retirando linha dos bairros. Se o transporte, como a nossa proposta é do transporte público gratuito, e a gente que lançou essa proposta, se tivesse o transporte público gratuito e a prefeitura bancando o sistema, não teria faltado ônibus para ninguém no Covid. Verdade. Porque a gente está pagando e a gente quer que o ônibus ande, mesmo que tenha uma ou duas pessoas dentro. Né? A gente poderia manter o sistema funcionando mesmo com a pandemia. Verdade. Você vê que o empresário de ônibus está sempre numa guerra, querendo lucrar mais, ofertando menos para a população. Nós vamos acabar com isso. Por quê? Porque nós vamos pagar pela linha de ônibus, vamos instalar GPS nos ônibus, controlar as rotas, vamos pagar se ele cumprir os itinerários, se ele passar no horário nas paradas de ônibus. Né? E assim, desculpa interromper o senhor. Não, pois não. A gente está aqui para entrevistar Valkson. Porque, assim, que a gente cria um aplicativo que funciona. Porque criar um aplicativo, esse aplicativo não funciona. Você busca lá para ver qual é o melhor horário do ônibus lá. E às vezes o aplicativo não ajuda a comunidade. A gente fica sofrendo, a gente fica a mercê dessas empresas que a gente tem que focar que essa coisa melhore, que não fique só ali dependendo de um e a gente sofrendo na mão deles não, porque a população sofre muito. A gente precisa melhorar muito sobre isso, tanto na educação, na saúde, na segurança e no transporte público. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Valkson, eu vou contar uma história aqui. Me permita usar o seu horário aqui para contar uma história curta. Eu estava viajando com a minha família. E eu estava numa cidade. E lá na parada de ônibus tinha os horários dos ônibus bem certinhos, sabe? Aí eu sei como é Natal, que o ônibus não funciona, que não tem horário, né? A gente sofre com isso. Aí eu disse para minha mulher e para os meus filhos, não vamos esperar. Eu disse, vamos pegar o ônibus, está ali a parada. Eles que já conhecem como é que funciona, disse, vamos não, que esse ônibus não vai demorar demais a passar. Eu disse, deixa eu olhar o horário. Quando eu peguei na lista de horário, faltava 5 minutos para o ônibus chegar. Eu disse, aqui está dizendo que daqui a 5 minutos chega um ônibus. Aí o pessoal disse, o pessoal da minha família disse, não, isso é mentira, esse negócio não funciona não. Quando acabaram de falar isso, o ônibus virou a esquina. Ele parou 2 minutos antes da hora marcada. Nós entramos e ele ficou lá parado durante 3 ou 4 minutos, esperando as pessoas. Então ele chega um pouco mais cedo, as pessoas vão entrando, ele só parte da parada 1 ou 2 minutos depois da hora marcada. Então você sai de casa sabendo que o ônibus estará na parada ali esperando. Verdade. Então assim, isso é planejamento de transporte. Natal não tem plano de mobilidade, Natal não tem licitação no transporte público. O caos do transporte é incompetência da gestão municipal. É a falta de capacidade de planejar. Verdade. Estamos precisando melhorar muito. Se Deus quiser, assim, melhorar. Quais são os principais problemas, além desses que a gente falou, em relação à infraestrutura de feiras, de lagoa de captação? Como é que está a manutenção das lagoas da região? Lá começaram a lagoa de captação, mas devido à pandemia não terminaram e eu acho que não vão terminar porque já saiu todos os funcionários, não tem mais ninguém. Não sei se ainda tem um vigia. As ruas sempre com buraco, a carne vem, cava, não ajeita, a gente fica sofrendo com problema de buraco, fica sofrendo com falta de infraestrutura. E só Deus, pela misericórdia, para nos socorrer. E se Deus quiser, Ele vai botar um homem lá no poder que a gente possa estar podendo resolver esses problemas, solucionar o mais rápido, deixar
a parte burocrática mais facilitada para a gente poder atender bem a comunidade. E a gente não ficar sofrendo ali todo o tempo. Perfeito. Você tem um representante para votar. Você tem uma pessoa do seu bairro, um colega, uma pessoa que você pode confiar. Uma pessoa que quando era criança, cavou o poço no seu bairro para que as pessoas da sua família tivessem água. Né? Você tem que valorizar isso, valorizar as pessoas da sua região e as pessoas que vão lhe representar bem na Câmara Municipal. A gente não precisa votar nessas pessoas que têm mandato. Vamos renovar. As pessoas têm 5, 6, 7 mandatos seguidos. Vamos dar chance para os novos. Você tem aqui uma pessoa que pode lhe representar muito bem. Né? Valkson Torres. 51-110. 51-110. Quero estar lá ao lado do senhor lá na Câmara Municipal para poder ajudar a comunidade. Obrigado. Se você quiser dar um recado final aí para os seus telespectadores, pedir para se engajar na campanha, né? Para ajudar, para entrar na luta voto a voto, de casa em casa. Então você está aí à sua disposição, Valkson. Eu só tenho que agradecer àqueles meus amigos que confiam em mim, que dão credibilidade, que eu prometo que eu vou fazer o melhor. Vou me esforçar o máximo possível e que vocês me ajudem na maneira possível que vocês puderem. A gente vai ter que divulgar para todos os familiares, toda a população. Não pode ter vergonha. A gente não pode estar deixando que essa majoritária aí tome de conta e esqueça a gente. Perfeito. Olha, voto no nosso prefeito, 43. Nós somos um grupo de 110 candidatos. Na nossa coligação, nos 5 partidos, nós vamos eleger vários vereadores. E Valkson tem todas as chances. Nossa projeção é eleger 9. E dentre todos os 14 candidatos a prefeito, nós somos o segundo grupo mais numeroso de candidatos que estamos na rua para vencer essas eleições no dia 15 de novembro. Se Deus quiser. Obrigado, Valkson. E continue aqui na nossa TV Web 43. Logo, logo a gente entrevista mais um candidato. E daqui a pouco tem uma live, logo depois do guia eleitoral.